A respeito do que há de ser ministrado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, queremos nos render graça a Ti, Senhor. Queremos que nossas orações, nosso culto, nossa adoração seja levada a Ti, Senhor, com um cheiro suave, Senhor, que chega ao céu, ao Teu trono, Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, este culto, Senhor, porque ele é para o Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, toma esse momento da palavra, Senhor, toma a vida do irmão, Senhor, guarda, Senhor, repreende todo o mal, Senhor. Oh Deus, que as nossas mentes possam estar voltadas agora nesse momento à palavra, Senhor. Tira de nós, Pai, o cansaço do dia a dia, o sono, a fadiga, Senhor, toda desatenção, Senhor. Conecta-nos com o Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, toma esse momento, toma a vida do irmão que vai ministrar, Senhor, guarda, Senhor, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor. Nos traz um alimento, Senhor, nos enche da Tua palavra, Senhor. Se alguns aqui não compreenderem, o Senhor faça que no decorrer dos dias, da semana, as pessoas vão entendendo, Senhor, vão compreendendo, Senhor. Vai tirando de nós, Pai, todo pensamento contrário, Senhor, toda resistência, Pai, que há nas nossas mentes, Senhor, para que aprendamos a palavra simples, Pai. Oh Deus, como as crianças, Senhor, que têm simplicidade, que nós também possamos ser assim, Senhor. Como as crianças simples, ouvindo, Pai, retendo, Senhor, o alimento, Pai. Oh Deus, em dias de trevas, Senhor, o Senhor ainda fala conosco, Pai. Oh Deus, louvamos o Teu nome neste lugar, nesta casa, no meio de nós, Senhor, nas nossas vidas. Recebe este culto, recebe esta adoração, Pai, porque nada disso tem valor se não o Senhor não estiver no nosso meio. E nós cremos na Tua presença neste lugar, Senhor. Habita em cada coração aqui esta noite, desde o coração da Mel, Senhor, pequena, habita no coração dela esta noite, em cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos abrir em primeira carta a Efésios, aí, número 1. Carta a Efésios 1. Efésios 1. Versículo 3. Amém? Efésios 1, versículo 3. Então diz assim, todos acharam? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amém? Então nós temos uma proposta do Senhor que é gloriosa, né? Onde muitos se perdem na religião e esquecem do foco principal. Então existe um propósito eterno de Deus. Então muita gente, quando tem o primeiro contato até com a igreja, né? Muita gente diz assim, Deus tem um propósito na tua vida, né? Amém? Lembra disso? Quando você começou a ter contato com os irmãos, né? Deus tem um propósito, tem um plano. Alguns falavam até um português mais difícil, Deus tem um plano, né? Na sua vida. Tinha uma senhora muito simples que falava comigo, Jesus tem um plano na sua vida. Eu disse, amém. Mas que plano é esse? Então, Deus ele não quer apenas nos salvar, mas Ele quer que nós somos chamados para ser filhos de Deus. É muito mais profundo, né? Então, salvação é algo que toca o primeiro plano, né? É o primeiro degrau para que a gente alcance algo mais, que é essa relação de filho com o Senhor. Então, todos nós já nascemos desligados de Deus. A gente já nasce assim, por causa dessa vida adâmica. A gente já nasce carnal. Tanto é que a gente não precisa ensinar, né, o que
não presta para os nossos filhos. Tem que ensinar o que presta. Por quê? Porque já vem neles. Amém? Mentira, você ensinou a mentir? Não, já mente já desde pequenininho. Já aprende, já vem no pacote, né? Então, por quê? Isso é por causa da alienação. A alienação do ser humano de Deus. Amém? Então, lógico, cada um tem uma concepção de Deus, mas existe um único Deus e um único Senhor. Quer dizer, não existe vários deuses, várias, né, como muitos anunciam, mas tem um Senhor, um Deus e um Pai. Então a obra da redenção, a obra de Cristo é essa. A obra de Cristo, o que é? Ele encarna, e encarna de fato, né? Então Deus encarnou. Então lá em João, 1 João, a gente vai ver que ele estava com o Pai, né? Amém? Mas ele habitou como homem, ele encarnou, ele tabernaculou. Então ele veio trazer essa realidade para nós. Quer dizer, esse Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não é um Deus que fica lá no seu onisciente, onipotente, no seu reino, mas ele se revela a nós. Ele vem falar conosco, ele vem, né? Tanto é que Paulo vai falar que ele se alegra e ele glorifica a Deus, porque ele é um vaso que Deus escolheu para anunciar o que? As insondáveis riquezas de Cristo. Por que insondáveis riquezas de Cristo? Porque ninguém pode ir lá. Quer dizer, nós temos, logicamente, a arrogância do homem. Tem pessoas que entram, por exemplo, num curso de teologia, ficam lá 10 anos, depois saem com um anel dizendo assim, sou doutor em divindade. Quer dizer, é arrogância, doutor em divindade. Como se você pudesse colocar Deus numa mesa de autópsia, né? E vou escanear Deus agora, vou ver como é que ele é. Então Deus é Deus. Se a gente for, e nós temos falado sobre isso, né? A principal, porque Deus tem características, né? Vou dizer assim, e Deus tem o seu conjunto de perfeições. Amém? Então, a gente chama de quê? Conjunto de perfeições de Deus. Os atributos. Amém? Então nós temos atributos que fazem parte da sua essência. Quer dizer, ele não compartilha isso. Ele faz parte da essência dele. Ele não chamou você para ser onisciente, ser onipresente. Mas tem algo importante nessa essência de Deus, que é o quê? Deus é suficiente nele mesmo. Deus é suficiente nele mesmo. Ele é completo e satisfeito nele mesmo. Não precisa de você, de água, de ar, de ninguém. Porque ele é completo e satisfeito nele mesmo. Então, como é que nós podemos entrar em Deus? Quer dizer, que divindade é essa? Então, nós dependemos dele querer se revelar a nós. Entendeu? Então, quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, com sinceridade, com verdade, com realidade, e aí ele olha lá de cima, se ele quiser se manifestar, ele pode se manifestar a você. Amém? Agora, ele tem algo lá também nessa essência da divindade, que é o que? Ele sonda os corações. Como ele é onisciente, ele conhece as mentes e o coração. Quer dizer, eu não conheço, ninguém conhece. Mas Deus, quando olha para você, vê você nu. Dele não se pode esconder absolutamente nada, né? Então muitos até acham que pode esconder alguma coisa da parte dele para Deus. Então Deus conhece a gente exatamente como nós somos. Sabe o dia que você vai nascer, o que nasceu, e o dia que vai morrer. E você, do dia que vai morrer, escute, você não vai acrescentar um segundo sequer. Quando ele falar assim, chega. Ah, mas eu quero... chega. Nós não podemos acrescentar um côvado. Não podemos acrescentar nada. Amém? Então, nessa relação, isso que a gente tem aprendido. Nessa relação, a gente tem que entender quem é Deus e quem somos nós. Nós não somos nada. Tem pessoas que estão aqui conversando e daqui a meia hora pode não estar aqui. Então, e aí a gente tem essa arrogância de que nós, né, nossos valores são todos equivocados. Outro dia eu estava falando com a irmã Lúcia, né, no dia o pai dela faleceu recentemente. Eu falei assim, bom é o dia do velório. Está escrito assim na palavra, bom é o dia do velório. Sabe por quê?
bom é a casa onde tem velório, o dia onde ir na casa onde tem velório, porque naquele dia fatídico é onde nós encontramos realidade. Todos nós vamos para lá, caminhamos nesse sentido, entendeu? Então todos os nossos valores se mudam. Quando você pensa assim, aí você vai ver os valores que a gente tem, eles são todos valores temporais. Tanto é que Deus fala assim, ó, vamos prestar atenção e ficar ligado nas coisas que são eternas, porque elas são invisíveis. Todas as coisas que são visíveis são temporais. E a gente, infelizmente, fica agarrado com as coisas visíveis, tudo que é visível. E as invisíveis. Então o dia do velório é interessante, por quê? Porque ali é onde bate a realidade na porta de todo mundo, entendeu? Então por isso que é bom nesse sentido, né? Para rever o nosso posicionamento, né? Aqueles que, por misericórdia, são tocados pelo Espírito, né? Amém? Então nós temos essa caminhada, muitos já foram alcançados pelo Senhor, no sentido de já foi justificado, né, por Cristo, amém? Foi justificado, porque houve justiça nele. Então o trabalho do Senhor é restaurar a nossa comunhão perdida com o Pai através da obra de Cristo Jesus, amém? Então a gente sempre, às vezes é longa a ministração, porque só para você situar alguns irmãos, a obra de Cristo, ela tem a ver com reconciliação da comunhão. Então ele veio, encarnou, viveu 30 anos aqui, 33 anos, sem pecar. Viveu 33 anos sem pecar. Qual é o propósito disso? Para quando ele entrasse na morte, a morte não pudesse detê-lo. Amém? Porque por que a gente morre? Ninguém já perguntou isso. Nós morremos por causa do pecado. Porque Deus determinou assim, ó, o salário do pecado é a morte. E o pecado aqui não é adultério, o pecado não é homicídio, não é suicídio, nada do pecado é não reconhecer Deus como Senhor. Então nós andamos sem governo. E você vê que o homem anda sem governo achando que é independente. E essa independência tola começou lá com quem? Com Adão. Adão falou assim, não, Adão estava num lugar de privilégio, que é o Éden. Quando ele fala de Éden, para nós significa o quê, irmãos? Éden é um lugar de governo pleno. É Éden, governo pleno, não tem nada fora do lugar. Quer dizer, quem começou a ficar fora do lugar foi o homem. Quando falou assim, ó, eu quero viver a minha vida. Eu quero ter domínio sobre a minha vida. Então o pai falou, então vai. Agora tu vai ter que prover, né? Tu vai ter que prover a tua comida, o suor do teu rosto, tu vai ter que trabalhar. Agora tu vai ter que prover a tua segurança. É daí que vem a arma. Eles começaram, você vê que tem uma parte ali de uns varões que eles vão construir arma, eles vão construir alegria, não tinha. Que nossa alegria é o Senhor, irmãos. Quem tem experiência com o Senhor sabe disso. Que nossa alegria não depende de ter dinheiro, de ter aquilo, de ter... Nossa alegria, o nosso gozo é ter o Senhor. Quem já passou por essa experiência é gloriosa de crescimento. Se alegrar sem ter motivo nenhum. Amém? Porque a nossa alegria não está nas coisas que são passageiras. Está entendendo? Então ele vai ter que prover tudo. Afinal, trabalhou, chegou domingo, está em casa descansando. Depois de trabalhar para cá, porque trabalhar também não é bênção. A gente passa o tempo todo trabalhando. A maior parte do tempo que a gente faz é trabalhar e dormir. E comer, se ela dormir, né? Dormir e trabalhar. Quer dizer, isso não pode ser bom. Entendeu? Então, imagina, você trabalhou a semana toda, aí chegou em casa, não tem como se alegrar. Por isso que você busca subterfúgio. Aí sabe o que eles vão inventar? Tem violão, não sei o que, daí que vem o som. Quer dizer, eles tinham que alegrar o coraçãozinho deles. Então faz violão, faz não sei o que. Então até para prover alegria, essa alegria falsa, que dura pouco, é a alegria que o homem tem que prover, porque não tem mais. Vai fazer arma porque não tem mais quem o defenda. Então daí vem toda essa desgraça e a maldição que nos alcançou. Esse desligamento. Então Deus veio com esse propósito de nos religar com o Pai. Amém? Através da sua obra.
e aí a gente precisa andar um pouco mais. Então, qual é o propósito? Deus se manifesta e Ele tem riquezas, que tudo que a gente precisa está em Cristo Jesus, tudo. Então Deus é rico, tudo que nós precisamos está no Filho de Deus, na segunda pessoa da Trindade. Tudo que você precisa está lá. E Ele é riquíssimo, né? Riquíssimo em misericórdia, mas tudo que nós precisamos está lá. E nós vamos ver que nós precisamos aprender com o Senhor nessa caminhada. Irmãos que estão caminhando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Quer dizer, há um propósito ali que é o quê? Crescimento espiritual. Nós já fomos salvos, não é isso? Aí vamos agora aprender do Senhor. Então lá em Oséias fala sobre isso, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nossa estatura espiritual, né? Estatura de conhecimento, estatura de caráter, vem dele. Então, há uma miséria muito grande espiritual, porque nós temos assim, uma divisão entre muitas denominações, né? Então nós temos assim, 30% da Assembleia de Deus, 40% da Nova Vida, da Vida Velha, da Vida não sei o quê. Então há um loteamento espiritual. Mas se você for ver, eu não estou nem dizendo que aqueles que não estão sentados lá, que não sabem nem o que é salvação, que o que tem de salvação é simplesmente teórico. Mas vamos falar que é só um loteamento religioso. Muito pouca coisa tem sido edificada. De todo esse loteamento religioso, 50% aqui, mas você vê, os irmãos são tudo nanicos espirituais mesmo. Eu não estou falando de salvação, não. Estou falando do seguinte: você tem uma plataforma para você crescer, para ter experiências gloriosas com o Senhor, que estão aqui na Bíblia, mas não tem por quê? Porque eles não têm tempo para o Senhor, eles não se alimentam do Senhor, então ficam tudo raquítico, com uma visão bem rasa, são crentes bem medíocres no sentido seguinte, de medíocre, não de forma pejorativa, mas digo medíocre de podiam ser milionários. Imagina, meu pai não é Obama, meu pai é Deus, criou todo o céu, criou a terra, criou tudo, ele é teu pai. E a gente fica com um pires de ouro na mão pedindo esmola na esquina. Por quê? Por causa da nossa insanidade, por causa da falta de visão, da falta de tempo dedicado ao Senhor. Amém? Então nós estamos usando uma figura para falar disso, né? A casa, ela foi estabelecida já, porque nós somos templos do Espírito Santo. Há muitas versões sobre igreja, mas a igreja somos nós. Amém? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é isso? Então, é um habitar coletivo do Espírito Santo. Isso é a igreja. Então, o Espírito Santo em Mara, o Espírito Santo morando no irmão Vinícius, na irmã Whitney, o Espírito Santo em cada um de nós, vai formar o quê? Um corpo espiritual, que é um corpo místico, que é o corpo de Cristo. Amém? Porque o corpo dele mesmo foi partido lá na cruz do Calvário. Ele está falando desse corpo, mas é um corpo subjetivo, é um corpo místico, né? Não é misticismo, não. Corpo místico, porque é espiritual. Amém? Então esse corpo ele é muito pobre. É muito... Porque nós temos uma estatura para atingir como irmãos, como igreja, e temos uma estatura para atingir individualmente também. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao quê? A estatura de homem perfeito. Esse homem perfeito é caráter, né? Bem, caráter de Cristo. Amém? Então nós somos muito rasos, já somos até casa, mas é uma casa muito pobre, sabe? Uma casa muito simples, que ainda precisa ser edificada pelo Senhor. Amém? Então a gente viu, tipificando, nós vimos uma saída do Egito, um povo que saiu do Egito. No Egito acontece o quê? No Egito acontece a Páscoa, que é o sangue na porta. Amém? Então o cordeiro morto, que tipifica Jesus, tudo tipo, né? O cordeiro morto, a última praga que veio sobre o Egito era a praga de quem? O anjo da morte, que veio matar todos os primogênitos, mas aí ele manda imolar um cordeiro, passar nos umbrais. Então se fala de quê? Da Páscoa.
fala da obra de Cristo Jesus. Amém? Então todos nós que estávamos no Egito fomos alcançados pela Páscoa. Amém? O Cordeiro já recebeu sangue na testa. Já recebeu sangue na testa? Não é isso? Então a morte não pode mais pegar. E depois eles são postos para andar, foram libertos do Egito e vão andar para a Terra Prometida. A Terra Prometida é o quê? A terra que mana leite e mel, Canaã. Essa terra que mana leite e mel é a estatura, é a plenitude de Cristo. É o nosso alvo, crescer em Cristo. Plenitude. Amém? Então você vai ver que nessa caminhada, muitos chegam na porta de Canaã, mas eles não conseguem entrar. Grande parte desses 3 milhões de pessoas que saíram do Egito não conseguem entrar na Terra Prometida. Por causa de quê, irmãos? Incredulidade, idolatria, prostituição, é um monte de coisa. Desobediência, não entender uma relação adequada entre Deus e a igreja, entre Deus e nós, filhos, uma relação de obediência entre Cristo e a igreja. Ele vai falar isso sobre Cristo e a igreja, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, estejam submissas a Cristo, assim como Cristo, amém? Assim como a igreja deve ser submissa. Então essa relação é uma relação de submissão que isso não se negocia. Deus não está negociando nada contigo, não. Ou você se enquadra ou você se enquadra. Se você não se enquadra, a gente não pode dizer amém, né? Mas que Deus tenha misericórdia de ti, né? Amém, irmãos? Então eles tinham uma proposta de crescimento. Chega lá na terra, andaram 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, que é uma caminhada longa do Egito até a Terra Prometida. Chegou na terra, Deus falou assim, ó, vocês não entrarão aqui. Então o que eles fazem? Eles chegam lá, mandam os espias, eles veem a terra ela era gloriosa, tinha comida, tinha isso, tinha uva, tinha riquezas. Mas aí eles não conseguiram entrar, por quê? Porque viram os gigantes, eles viram as dificuldades, e aí não tomaram a bênção deles, que é a respeito da palavra profética do Senhor em relação a possuir a terra, né? É essa estatura, amém? Então ali, eles vão até ali, e eles são peregrinos. Quando chega na porta que não entra, eles voltam, eles passam a ser errantes, vão rodar sem um objetivo. Se você não tem um objetivo, se você é cristão, porque tem que saber o seguinte, você é cristão. Então, se você é cristão, nós somos regidos por nós temos uma Constituição, amém? E aqui diz o seguinte, que nós temos um alvo, é o objetivo, que é a estatura do Senhor. Então você foi alcançado, foi salvo, mas para que Ele faça uma casa, que é você, edifique uma casa para Ele, uma casa gloriosa, ornamentada, ornada, bonita, né? Não é uma casa banguela. Então, nós temos essa proposta de crescimento. Se você não tem isso, o que vai acontecer com a tua vida? Você vai começar a andar querendo um bom casamento, querendo uma boa casa, querendo um bom trabalho, querendo não sei o que. Essa visão de prosperidade que absolutamente passa de largo do Evangelho de Cristo. Amém? Então aí você fica que nem louco. É como eu vejo crentes atribulados. Crente atribulado, o que é crente atribulado, irmão? É uma pessoa que já foi até alcançada pelo Senhor. Ele é atribulado por quê? Porque não tem governo. Ele recebeu sangue na porta, mas ele não quer Pentecostes, porque 50 dias depois que sai do Egito, vem o Pentecostes. O que é Pentecostes? É lei. Ele vai lá, Pentecostes não é replepé. Pentecostes não é fogo. Pentecostes é lei, é governo. Então, não se divide. Ó, Deus é uma trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer só Jesus, o sangue na porta. Mas não, quer dizer, não dá para dividir, nós não podemos dividir. Porque a trindade, assim, os 3 são um. 3 testificam no céu e 3 testificam, e os 3 são um. Quer dizer, como é que você pode ficar só com uma parte? Meu irmão, não tem como. Ó, toda a graça que nos foi liberada já, ela tem que nos levar a governo.
propósito da graça é nos levar ao governo. O propósito do sangue de Jesus é te levar ao Pentecostes. Estão entendendo isso? Amém? Então tem um povo que não alcança, mas tem um povo também que entra na terra e o Senhor fala para eles não se contaminar e tal, mas eles vão lá e fazem tudo ao contrário também, se contaminam, passam a viver. Porque nós estamos aqui nessa terra, todo crente tem uma dificuldade. Qual é? Irmãos, existe um negócio chamado cultura. Cultura é culto. Amém? Então nós vivemos numa cidade, nós nascemos. Lembra quando você é batizado? Quando não é batizado, você é o quê? Batiza ele, senão ele vai ficar um pagão. O que é pagão? Toda essa cultura que nós temos, ela é pagã. Se você for ver assim, tudo é pagã. Agora não pode pirar, não, senão você não pode comer nem bolo de aniversário. Então, se você vai no aniversário, bate palma, bota uma vela e come um bolo, aquilo é um culto a Nefetite. Então, onde tem bolo, é culto a Nefetite. É uma deusa da fertilidade. Por isso que existe bolo. O bolo é uma oferta a Nefetite. Quando você vai a um casamento, que todo mundo bate palma, joga o arroz fala de quê? Também fertilidade. E o bolo é o quê? Culto a Nefetite. Entendeu? Então, toda a nossa cultura desse lugar, ela é pagã. Agora não pira, não. Entendeu? Porque a gente não está prestando culto, né? Você não presta culto com essa consciência, né? Vou fazer um bolo pro meu filho e vou oferecer a Nefetite. Senão você não vai poder comer mais nada. Então, em tudo que a gente faz, tem cultura desse povo. Que a gente aprendeu assim. Está dentro de nós já. Essa cultura pagã. Então, como é que quando você começa a receber a doutrina de Deus, para prestar culto a Ele, culto racional, você vai bater de frente com um monte de coisa. Amém? Então, com esses hábitos e costumes dessa terra louca. Amém? Então, muita gente se converte, mas vive nesse paralelo, nesse lusco-fusco. Entendeu? Tem os hábitos do mundo, né? Então há uma miscelânea, né? Amém? Então, só para a gente entrar aqui no texto, eu fiz só um ambientezinho para a gente poder entrar aqui. Esdras 4. Esdras, capítulo 4, versículo 24. Então, Esdras 4, 24 já é uma reedificação. Ele está reedificando a casa. Porque, de alguma forma, eles entraram na terra prometida, mas na terra também os que entraram. Tem uns que morreram aqui, não aconteceu nada. Eles morreram na Nico. E tem uns que entraram na terra, mas não obedeceram a Deus, se misturaram com o povo que estava lá, os cananeus, os heteus, aí morreu. E pegaram os hábitos dele, e lá eles profanaram o Senhor lá. Amém? Então aqui entra Esdras fazendo o quê? Restaurando a casa. Amém? Então é isso que, essa é a obra do Espírito. O paralelo que a gente está fazendo aqui, é o que o Espírito Santo está requerendo de nós, como servos de Deus. Deus tem uma casa, e essa obra está parada, e Ele quer edificar. Amém? Ele quer que você não morra na Nico. Não estou falando de salvação, não. Estou falando de quê? Para que você possa alcançar essas coisas na terra. As coisas que o homem... Como é que está lá? As coisas que o homem não viu, não ouviu, que o coração do homem... O homem é tudo que Deus falou. Quando? Aqui. Eu acho que cena salva é aqui. São riquezas, são coisas gloriosas que a gente não toca. Por quê? Por causa da nossa carnalidade. Amém? Temos uma vocação espiritual, mas nós somos carnais. Amém? Não é natural, não, é carnal. Amém? Então, Esdras, capítulo 4, versículo 24, vai dizer assim, cessou. Então vai dizer assim, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isto até ao 2º ano do rei Dário, rei da Pérsia. Então aqui vai falar o que? A obra está parada. Você é templo do Espírito, mas a obra você está na Nico. A obra está parada, não há edificação. Então, esse paralelo aqui, essa obra ficou parada aqui durante 14 anos, porque foram vários... Essa obra atravessou alguns reinados, começando com Ciro. Depois a gente vai ver isso. Amém? Então aqui ele vai dizer que a obra está parada. Então, Esdras 5, quem pode abrir? Esdras 5.
versículo 1, ó. Ora, aí vai falar aqui de dois profetas, ó, aqui, ó. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome de Jesus. Como é que está aí? Em nome do Deus de Israel, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava neles. então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, Jesuá, e começaram a edificar a casa de Deus. Então aqui a casa volta a ser edificada. Amém? Mas qual é o... Aqui há um serviço aqui de um profeta, de dois profetas, Ageu e Zacarias, né? Então, é bom você ler esses livros porque tem a ver com a edificação, princípios para a edificação da casa. Amém? Então, isso que a gente está vendo hoje, ó, princípios que a gente precisa observar para que a casa realmente seja edificada. Se você é casa de Deus, você tem que conhecer esses princípios, senão você vai continuar nanico, entendeu? Desculpa a palavra nanico, mas atarracado. Amém? Atarracado espiritualmente, não vai crescer espiritualmente. Amém? Então ele vai dizer assim, ó, então o trabalho desses profetas, o profeta vai trazer o quê? A palavra que é revelação, né? A revelação que vai fazer você crescer. É revelação, quando você pega a revelação e usa ela e aplica, então você tem, a revelação traz o que? A aplicação. Amém? Se você receber a revelação e sair daqui e não fizer nada, então não vai adiantar nada para você. Mas se você recebe a revelação e os princípios e aplica, aí você vai ter, realmente vai funcionar. Revelação e aplicação. Amém? Então Esdras 6. Então aqui vai falar que começaram a edificar a obra em Esdras 5, né? Amém? Então Esdras 6, ó. Vai falar mais uma vez do profeta Ageu, desse ambiente onde o profeta Ageu estava, né? Amém? Então, Esdras 6,14, ó. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do quê? Em virtude do quê? Quem está lendo aí, por favor? Encorajar a pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Ó, os anciãos dos judeus iam edificando crescendo, edificando em casa, né? Amém? Então o que ele vai dizer aí, ó? Onde é que estava aqui? 14. Os anciãos Edificando, prosperando em virtude dos que estavam profetizando. Justamente isso. Eles estavam se apropriando do que estavam profetizando e eles estavam cumprindo, porque o profeta veio trazer uma direção para eles, né? Amém, irmãos? Eles prosperavam naquilo que o profeta lançava. Na revelação. Na revelação. Profeta, e eles iam caminhando. Isso, então, ó, profeta Ageu, está em Provérbios, está escrito assim, ó, sem profecia o povo se... Porque trupica, tropeça, se embaraça, é aquele que anda sem revelação, anda que nem servo, sem uma direção adequada, é um errante. Amém? Então aqui, ó, profeta quem? Ageu, Zacarias, filho de Ido, edificaram, olha como é que está aí, ó, edificaram a casa e a terminaram. E basta assim, e acabou-se esta casa. Amém? Então Ageu 1 vai falar justamente desse despertar através do serviço do profeta Ageu, vai despertar quem? Zorobabel. Amém? Então vamos dar uma olhada, Ageu 1, ó. Então no segundo ano do rei Dário, quem não tiver aberto, não tem problema, só ouve, ó. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro ano do mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e a quem? Zorobabel. A Zorobabel, que é filho de Salatiel, governador de Judá. Então, quem era Zorobabel? Governador de Judá. Então, ó, versículo 2, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo. Não veio ainda, olha como é que está aí, é uma exortação, ó. Não veio ainda tempo. Como é que está na tua Que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Versículo 5, ó.
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartarmos. Bebeis, mas não dá para saciarmos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Então o que Deus está falando? A minha casa está em ruína, não é tempo de edificar a minha casa? É isso que ele está falando, é tempo de edificar a minha casa. Traz isso para o dia de hoje, é tempo do Senhor realmente edificar a tua vida. Você já é templo do Espírito, mas a obra está parada, a casa está um caco. Ele precisa, né, entendeu? Edificar essa casa. Mas ele fala assim, ó, é tempo de... Não, a casa está apanelada. O que é as casas? Quer dizer, a gente está muito preocupado com a nossa vida. Como é que a gente vai crescer profissionalmente, como é que vai não sei o quê. A gente está cheio de objetivo da terra. E não temos tempo para o Senhor. É isso que ele está dizendo. Amém? É tempo de edificar? E a gente sempre deixa para quando? É igual, nós falamos isso outro dia, é igual dieta, né? Pessoas que querem fazer dieta, como é que é? Começamos na segunda, porque amanhã tem um churrasco na casa de você quer. Essa semana é uma semana totalmente atemporã, tem muita comida aí. Então vamos deixa acabar aquele pernil lá, aí a gente começa, e nunca começa. Então assim também é a casa espiritual. Eu já ouvi várias vezes isso, entendeu? Vamos orar, varão? Vamos orar? Aqui, vamos orar, varão? Vamos começar essa semana? Vamos. Aí, cadê? Não, vamos sim, vamos. Mas, ó, tô trabalhando, tô fazendo não sei o quê, a gente nunca tem tempo. Eu quero muito, mas tem que ser no meu tempo. E não é agora. É isso que eu achei aqui. Não é tempo. É lógico que é tempo. Então nós é que temos que ter esse compromisso. Você acha que o Espírito Santo ele não vai estuprar você. Ele não vai. Satanás é que faz isso. Ele arromba a porta, entra, toma conta, mata, estupra, aleja. Mas Deus não. Deus ele tem é amor. Então ele vai com a tua permissão. Você não quer? Entendeu? Não vai. Ele pode até te levar a situações para te quebrantar, né? Amém? Através de uma enfermidade, da perda de algumas coisas que você tem muito carinho, afeto e tá agarrado como ídolo. Aí ele tira aquilo, aí você fica meio capenga e busca ele. Não é isso? Deus tem o seu trabalhar. Mas tem gente que às vezes está lá na vala, mas não reconhece que Jesus, sabe? Chega lá no pé do túmulo e você chega lá e ele continua reticente. Né? Amém? Então, ó, considerar aí Ageu 1. Então, Ageu 1, versículo 4, ó. Acaso é tempo de habitardes vós em casa apanelada, enquanto, como é que está aí, ó? Enquanto a casa permanece em ruína, amém? A casa está em ruína. Então, ó, e aqui em Ageu 5, 1:5 diz assim: considerai o vosso passado. Mas qual é o nosso passado? Passado de treva. Amém? Então, ó, Ageu 1:8. Então ele vai falar, ó, Ageu 1:8, ó, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. Isso a gente tem visto, cara. As pessoas, não, mas eu oro tanto, eu faço tanto e o negócio só dá errado. Por quê? Porque tu tá quebrando princípios na casa de Deus. Você tá andando e tá quebrando um monte de princípio. É igual você pegar um carro, ganhar um carro novinho, tá aqui o carro. Você pegar e sair por aí que nem um desesperado. Já aprendeu a passar 3 marchas, tá bom. E vai. Aí vem um sinal vermelho. Aí você fala assim, vermelho é sangue, é vida. Eu vou passar. Aí mata a tua... eu vou passar e tu vai matar a tua família toda no sinal. Aí o sinal tá piscando. Piscando é me chamando. Aí é alerta para você, vai mudar a cor. Mas você não sabe, você não tem nenhuma instrução a respeito de planejamento de trânsito, de ordem. Assim é no mundo espiritual. Eu estava falando isso com ela hoje. Não, vou acabar com isso, vou começar outro. Mas como?
Você vai quebrar princípios graves. O bom é eu satisfazer meu coração, né? Então, meu irmão, vai sempre ter uma vida. Aqueles que têm uma proposta de ser espiritual, vai ter sempre uma vida atribulada. Porque quebra princípio o tempo inteiro. É carro batendo. Eu não sei, passei pelo sinal vermelho. Estava eu, minha família. Deus falou para mim ir nessa direção. E bateu, morreu 2 só. Quer dizer, quer dizer, o tempo inteiro tu vai bater e não vai chegar a lugar nenhum. Amém, irmão? Então, ó, até o céu retém o seu orvalho, tá aqui. O céu retém o seu orvalho, né? Amém? Então, Esdras 1, a gente vai começar a tocar em princípios, né? Amém? Então, guarda isso na tua cabeça. São princípios para que a tua casa seja edificada. Sua casa espiritual. O Espírito Santo mora em você, amém? Amém. Então, ele quer se expandir aí. Por isso que tem gente cheia do Espírito. Cheio por quê? E tem outra vazia do Espírito. O Espírito está aí, mas ele quer ganhar espaço dentro de você. Amém? Você precisa sair. Porque o homem tem ego. Ego é problema? Lógico, se Deus deu... Até Jesus tinha ego. Jesus tinha ego? Lógico. Quem é o ego? Você é um corpinho, ó. Tem o meu corpinho que está aqui. Quem é que dá personalidade ao meu corpo? É Milton. Então, Milton é alguém que... É uma obra de Deus. Que Milton está aqui para dar personalidade ao meu, né? Isso é problema? Não. O problema é egocêntrico. É você no centro. Então, qual é a obra do Espírito? É como se você tivesse uma coluna vertebral, que é Milton. Aí você tem que sair do corpinho e deixar Jesus operar aqui. Entendeu? Dá licença e deixa Deus pegar o cerne da tua vida e levar. Então, agora, com você no volante vai ficar difícil. Com você como centro, egocentro. Jesus tinha ego? Tinha. Mas você vê que Jesus, mesmo sendo Jesus, porque ele era 100% homem, o que ele fez? Vai para o deserto, fica 40 dias, ele anda com o pai, ele fica com o pai. São 30 anos de preparação para trabalhar 3 anos. Olha só, Jesus ficou 30 anos. Onde é que Jesus estava quando era criança? O que Jesus estava fazendo? Ele estava conhecendo o pai, estando com o pai, pegando esse filho com o pai, ele, o pai. Para quando ele saísse, meu irmão, ele está em sintonia com o céu. Então tudo foi uma bênção, mas 3 anos trabalhou, viveu, aprendeu. Ele aprendeu. Porque Jesus não tinha passado por essa experiência, ou ele encarnou em alguma outra. Ele encarnou e foi viver, depois de ser Deus. Lê Filipenses. Ele saiu da sua glória e veio habitar como um homem. Então ele teve experiência que ele nunca teve, mesmo sendo Deus. Como homem, imagina, Deus suficiente, satisfeito em si mesmo. Aí encarna, banheiro. Ir no banheiro. Ter fome. Ter sede. Isso não é uma experiência terrível para Deus? Ué, ter fome, ter que comer, imagina. Então essa é uma experiência que ele nunca teve como divindade. Divindade não tem necessidade. Ele é completo e satisfeito nele mesmo. Mas quando ele habita como homem, ele é 100% homem, irmãos. Amém? Então vai dormir, fica cansado, né? Tem aspectos que vão levá-lo à irritação. Chorar. Igualzinho a gente. Amém? Então, ó, começa com Esdras assim, ó, Esdras 1:1, ó. No primeiro ano de Ciro era aqui, tá aqui, ó, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor preferida por outro profeta aqui, ó, pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar. Então, quer proclamar o quê? Por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Então, Ciro, quem é que desperta Ciro? É o Espírito Santo, irmão. Então, nesse tempo hoje, o Espírito Santo está despertando, ó, vai haver um avivamento. Mas começa como? Ele tem que despertar alguém no nosso meio. Então, ele despertou quem aqui? Ciro. E aí falou para Ciro assim, Ciro, faz um edito aí, um decreto. Como ele era rei, ele fez um decreto, botou alguém para anunciar lá na praça. Eis aqui o decreto de Ciro. Mas Ciro
dirigido pelo Espírito, né? Porque o Espírito despertou Ciro. É o Espírito Santo, Espírito de Deus. Para fazer o quê? Ele vai usar Ciro, que é... Ciro é o quê? Ele é persa, ele não é judeu. Ele vai usar Ciro como uma ferramenta poderosa para fazer a sua vontade. Amém? Para tratar com o seu povo judeu. Olha só. Então ele vai dizer assim, ó. Então, ó, ele fez um edito, um decreto. Ele vai ler o decreto, ó. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Esse é o decreto, ó. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Quem deu a ele o reino da terra? O Senhor Deus. Ciro foi poderoso. Isso aqui é histórico também, porque a igreja também é histórica. Pega a história que você vai descobrir Ciro lá. Amém? Ciro, rei da Pérsia. Então, ó. O Senhor Deus do céu deu todos os reinos da terra, me deu. E me encarregou. Quer dizer, deu a ele o quê? Um encargo. Amém? Quer dizer, um peso de responsabilidade. Alguma coisa que ele tinha que fazer para Deus, um encargo, ó. De lhe edificar uma casa em Jerusalém. Amém? Então Ciro pegou todo o poder que ele tinha, e não era pouco, e botou a serviço de Deus na terra, para edificar uma casa para Deus. Amém? Então vamos ver aqui alguns princípios, ó. Versículo 3. Versículo 2, né? Assim, a gente já leu aqui, né? Versículo 3, ó. Quem há entre vós, olha como é que está escrito aí, ó. Quem há entre vós de todo o seu povo, como é que está lá? Seja seu Deus, quer dizer, ó, todos vocês que foram chamados pelo Espírito Santo e são chamados para a salvação, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em... O que significa isso? Agora, olha o complemento aqui, versículo 4, ó. E todo remanescente, olha como é que está aí versículo 4, ó. E todo remanescente, seja qual for, em qual... Como é que é? Quem pode ler? Em lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então, sabe o que Ciro está dizendo aqui, ó? Vocês foram salvos, todos vocês que foram alcançados pelo Espírito, agora vai para Jerusalém edificar a casa de Deus, porque vocês não foram salvos para viver livre, não. É isso que ele está falando. Houve uma troca de governo. Amém? Nós estávamos sob o governo de Satanás. Alguns, a gente teve em lama difícil, né? É bom nem falar. Tivemos em treva pura. Amém? Vida mesmo de treva. Então nós só éramos o quê? Escravos de Satanás. Mas aí houve uma mudança de governo. Amém? Veio o quê? Ele falou assim, ó, eu libertei vocês, agora ele falou assim, ó, meu jugo é leve, mas tem jugo. Qual é a palavra? Qual é essa palavra? Quem lembra? Ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Vai tirar o fardo do diabo das tuas costas. Mas ele vai falar assim, ó, mas sobre vós, eu vou botar o quê? E aprender de mim, que sou bom. Jugo é governo, quer dizer, existe governo, e é um governo de amor, mas existe. Amém? Então houve uma troca, saiu Satanás e entrou Deus, mas você continua escravo. Amém? Por isso que você fala assim, Senhor, Senhor. Amém? Por quê? Então, ó, ele salvou a tua vida, salvou a nossa vida, para quê? Para fazer morada. Ô, Gabi, salvou a Gabi para quê? Para ela sair vivendo a vidinha dela? Não. Salvou, agora vai para Jerusalém. Ó, vai edificar casa para mim lá. Para mim não, o Senhor. Meu sonho dá um entendimento mais claro. Amém. Sendo assim, todo aquele dentre vós que pertence ao seu povo, pertence ao povo de Deus, ser livre. Mas não é ser livre, faz o que você quiser, não. Ser livre desde agora e parta para Jerusalém. Então, a liberdade que nós temos é para que possa ser reconstruído o templo
para morar do Espírito. Então você foi chamado para ser morada do Espírito. E Ele quer edificar essa casa. E você não manda nada. A gente custa entender isso, né? Ele não manda. Agora acabou. Irmão, essa é a parte difícil, né? Todo remanescente. Então aqui ele vai dar todo o material para ele edificar. Então, ó, prata, ouro. Prata fala da redenção, ouro fala da glória de Deus. Aqui tem muitos detalhes. Amém? Que a casa é edificada por quem? Tem uma conversa com Jesus com Pedro que sempre fica na minha mente. Jesus pergunta assim a Pedro: Pedro, quem eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o filho do Deus vivo. Aí, nessa conversa, Jesus diz assim, ó: eu edificarei. Tu és Pedro. Mas sobre esta pedra, é sobre ele mesmo, a rocha, né? Ele é rocha. Pedro é pedrinha, ele é rocha. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre ele mesmo. Amém? Sobre esta, então edificarei. Olha como é que está. Edificarei. É ele que edifica a minha igreja. A igreja é dele, tem dono. Não é você, nem eu, nem pastor fulano, nem apóstolo ciclano. Amém? Eu edificarei a minha igreja. Qual é o material da edificação? É ele mesmo. É Cristo mesmo que é o material da edificação. Por isso que vai falar de ouro, vai falar de prata, vai falar... Então são as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, que nós só somos edificados por Cristo, irmão. Nós tínhamos que fazer, na realidade, algumas perguntas simples. Por exemplo, ó, quantas comunidades hoje existem dizendo que são cristãs, mas que tem muito lixo? Uma pessoa passou na rua, aí eu olhei, aí passei na rua, vi isso aqui. Bonitinha essa vela, hein? Aqui, vou levar para comunhão. Vou levar para casa do Senhor como utensílio. Vai ficar num cantinho acesinho, vai ficar bonito. Nós temos liberdade, irmão, na casa de Deus. Mas não temos liberdade para trazer para a casa de Deus que não pertence a ela. Isso pertence à casa de Deus? Revela a Cristo? Expressa a pessoa do Cristo, isso aqui? Então, joga fora e, se puder, queima antes de jogar. Entendeu? Então, a pergunta é simples, ó. Quantas congregações hoje, se fizesse essa pergunta, eles podiam caminhar mais para Cristo? Imagina, aí, amanhã vai ter festival da abobrinha verde. Expressa a pessoa do Senhor? Fala da obra do Cristo da pessoa? Não. Então chega de abobrinha verde. Abobrinha verde fora. Nós temos uma entrada com as bandeiras, e essas bandeiras fazem não sei o quê, e aí é um ritual, depois vem uma vela atrás. A vela fala de quê? Tem uma coisa aí. Essa bandeira, o que é? Fora. Então, nada que... Porque só Cristo pode edificar a igreja, irmãos. Só Cristo, o material é o Cristo mesmo. Amém? Então, ó, a gente estava onde? Lá, Ciro. Vamos agora a Esdras 7. Amém? Deixa eu ver aqui. Esdras 7, versículo 1 também, ó. Então aqui vai falar do reinado de Artaxerxes, né? Amém? Vamos direto aqui então para o 6, ó. Vai falar de, passar dessas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras. Então vai falar de Esdras aqui. Então nós falamos de quem? Zorobabel. Agora estamos falando de quem, irmãos? Esdras. Versículo 6, ó. Vai para o versículo 6 para andar mais rápido, ó. Ele era o quê? Ele era escriba, versado na lei de Moisés e dada, como é que está? Pelo Senhor. Deus de Israel, segundo a boa mão, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedia, né? Versículo 10, olha o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Amém? Então quem era Esdras, irmãos? Se você tem uma Bíblia organizada, e o Velho Testamento está organizado, né? Não tem aí uns livros organizados? Quem organizou foi Esdras. Então Esdras é quem? É o homem da palavra. Amém? Então veja a importância que isso tem na revelação para nós hoje,
a importância da palavra para nós hoje. Então, ele começa com Zorobabel, depois a gente vai falar um pouco mais sobre Zorobabel, que era o quê? Zorobabel era governador. E Esdra era o quê? Esdra era sacerdote. Amém? Então nós temos um governo político, porque nessa época tinha os juízes, né? Amém? Então havia um governo político que reinava, né? Um governo político. Então Deus tinha um povo que era dirigido por ele, não tinha rei. Amém? Era governado por ele. Está entendendo isso? E tinha um sacerdote que era um serviço a Deus. Amém? Então Esdras e Zorobabel. Então aqui, olha o que acontece aqui, disposto o coração. Olha o versículo 10, porque Esdras tinha disposto o seu coração para quê? Dispor o coração é isso, irmãos. É para obedecer a Deus. Dispor é a nossa parte. Está entendendo isso? O Espírito Santo despertou Esdras também, não despertou? Despertou Zorobabel, despertou Esdras, despertou Ciro. Então, para quê? Então ele dispõe o coração e fala assim, agora, sabe que eu vou tomar uma posição, eu vou fazer tudo o que Deus quer. Faz esse propósito, dispõe teu coração realmente para obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus, não importa a quem eu tenho que desagradar, a quem eu tenho... Bota isso no teu coração, que a obra começa aí, Esdras, a palavra, compromisso com a palavra, compromisso com obediência à palavra. Sem isso, não vai acontecer absolutamente nada na tua vida. Não existe pilim-pim-pim. Não existe pó mágico, não existe palavra encantada. O que existe é isso, ou você ouve a palavra, discerne ela e aplica, e tem compromisso com ela, ou então nunca tchonga de avivamento. Amém? Então, Esdras 3. Esdras capítulo 3. Então vamos ver ainda aqui princípios, hein? Então, qual foi o princípio aqui? Só para voltar aqui para enfatizar alguma coisa aqui rápido, para a gente não passar ileso. Desculpa. A gente estava lá em Esdras 7, versículo 10. Só para remoer um negócio aqui, ruminar, né? Esdras dispôs o coração para buscar o quê? A lei do Senhor. É isso que eu estou falando. Buscar o quê? A lei, a palavra. Para quê? Para sair ensinando aos outros, é isso? Não, para cumprir primeiro. Para cumprir. Primeiro. Não, porque eu já pego aqui, já vou ensinando, já vou pregando, já vou... Não. Primeiro para cumprir, para depois ensinar. Então, dispor o coração, buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, para depois ensinar. Então, aqui tem uma sequência, irmão. E não mude. Amém? Então, Esdras 3. Isso tudo são princípios, hein, irmão? Compromisso com a palavra. Então guarda isso, sem um compromisso com a palavra, você nunca vai tocar coisas profundas do Senhor. Nunca. Meu irmão está profetizando, não é verdade? Se tu não tiver um compromisso com aquilo que você está ouvindo, você nunca vai tocar. Vai ficar pairando, sempre gravitando, falando sobre ministério, serviço, adoração e não sei o quê. Nunca vai ter realidade na tua vida. Que é o que nós todos queremos, né? Porque o que a gente tem feito aqui? Não? Então, Esdras 3, outro princípio aqui importantíssimo, E chegando o 7º mês, versículo 1, e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de quem? Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e... Agora olha aqui a pessoa que eu queria que a gente falasse aqui, Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o do Deus de Israel, para lhe oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés. Firmaram, olha o versículo 4, versículo 3, firmaram o altar sobre suas bases, ainda que estavam sobre terror dos povos de outras terras. O terror dos povos de outra terra. Eu entendi. Então o que é isso aqui, Jerusalém está destruída. Olha só, Jerusalém está destruída. Então, Deus avisou, olha, você não se mistura com esse povo, olha, cuidado, olha, com esse negócio de culto a demônio, você tem que servir a Deus. Uma hora, Satanás entra, arrebenta a cidade, acaba com tudo, e a obra do diabo qual é?
roubar, matar, destruir. O que ele fez com Jerusalém? Roubou, matou e destruiu. A cidade foi arrasada. Então aqui começou a primeira leva de gente para ir lá, para edificar. Então começa como? Olha só, começa com palavra, não é isso? Palavra, compromisso com a palavra, mas aqui ele vai fazer o quê? Ó? A terra estava toda cercada porque não tinha muro, os muros tinham sido derrubados, porque aqui é uma cidade física, né? Tá entendendo? Nós estamos usando isso como figura para a gente entender hoje. A cidade foi toda destruída, não tinha muro. Muro era a proteção das cidades. Então, estrategicamente, guarda isso, ó. Estrategicamente, o que Zorobabel ia fazer? Tinha que construir logo os muros. Se você fosse alguém que estivesse sob um comando militar e tua cidade está rodeada de inimigos, o terror estava em volta, de animais ferozes e tudo, o certo seria... Mas o que Esdras vai fazer? Esdras vai preparar o quê? Zorobabel, perdão. Zorobabel vai fazer o quê? O altar. Então, o que significa isso, irmãos? Isso é um princípio, ó. Se a tua relação com Deus, porque altar fala de quê, irmãos? Altar fala de cruz, fala de sacrifício, amém? Então, o principal, o sacrifício principal onde nós somos restaurados, onde é que é? É na cruz do Calvário, é no sacrifício de Cristo. Então, todos nós fomos reconciliados com Deus através de onde? Então, nossa relação, ela só fica acertada com o Pai aonde? No altar. Então, altar é o lugar onde você acerta o relacionamento. Amém? Teu relacionamento está acertado? Então, nós não temos que temer ninguém. Se a minha... Escute bem, irmão. Se a tua relação estiver acertada com Deus, o diabo não tem o que fazer na sua vida. Amém? Agora, tem que estar acertada lá, mas acertada de forma prática também. É isso que a gente vai ver. Ele fala das bases. Então, mas as bases são isso, ó. Fundamento. Base é fundamento. Então, se você, se a sua relação com Deus, por isso que altar é princípio. Altar é princípio. Se a sua relação com Deus estiver acertada, então é isso que a gente tem que fazer. Acertar a nossa relação com Ele, mas acertar ela como? Nos nossos relacionamentos. Minha relação com Deus está ótima, mas eu detesto esse camarada. Eu não me dou com ela. E eu traio a minha mulher. Eu faço... Pô, que relação é essa? Tua relação não está acertada, meu. Teu altar não está bacana. Amém? É altar com Ele, mas é altar... relacionamento com quem está em volta. Igreja, trabalho, família. Pô, a nossa vida não pode ser uma bagaça. Desculpa o termo, né? Amém? Então, o altar, então é o lugar do... Vamos abrir 2 Coríntios aqui, ver se tem mais tempo para a gente encerrar aqui, então. Eu tô vendo que não vai dar. Desculpa. É porque a gente tem que estabelecer e começar esse culto mais cedo. Porque você tem ideia, a gente começa o culto 8h30, quase 9 horas. Mas, amém. Vamos prosseguir, não vamos reclamar. Vamos terminar aqui então Então vamos terminar em altar. Amém? 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo... Ele morreu por todos, é isso? Peraí. Amém? Então diz assim, ó. Então lembra Zorobabel, altar. A casa estava todo cercado de, o terror estava em volta, os povos estavam em volta, eram inimigos, mas ele preparou o altar, acertou a relação dele ali, ofereceu o sacrifício, amém? Então tem a ver com isso aqui, 2 Coríntios 5, ó. E ele, versículo 15, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais,
para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ciro, vocês foram libertos, agora vai edificar a casa. Então vocês foram libertos para quê? Ó, para os que vivem agora, tem que viver para aquele que te resgatou. Compreenderam isso aqui, irmão? Versículo 18, ó. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos... Olha a palavra aí, que não é mágica, mas é a palavra-chave, ó. Que nos reconciliou. É aí que nossa relação... Ó, eu estou brigado com ele, porque eu tirei o mouse dele, porque eu briguei com ele por um motivo. Aí como é que eu restauro? Eu vou lá, meu irmão, toma aqui de volta. Então houve uma reconciliação. Eu me perdoa. Reconciliação vem daí, restabelecer um relacionamento. Não é isso? Então aqui fala de quê? O altar. Jesus Cristo lá, restabelecendo. Então, ó, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como é que tá lá? Por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, ó, reconciliou, reconciliação. Ó, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Olha o texto, como é que repete a palavra, né? Não é à toa, né, que está aqui. Para enfatizar a reconciliação em Cristo, né? Ó, reconciliou, reconciliação, ó. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o que é? O mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos agora que pregar isso, reconciliação. Agora, ó, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse. Como é que está aí? Como se fosse por Cristo que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com o Senhor. Esse é o apelo. Nós somos embaixadores de Deus com essa bandeira. Amém? Ó, reconciliem. Ó, aqueles que estão aí na rua, avisa eles, ó. Existe uma possibilidade de você voltar a ser filho de Deus, amigo. É só reconciliar em Cristo Jesus. Então, ó. Amém? Nosso ministério qual é? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fosse justiça. Então o altar fala exatamente sobre isso, ó. O altar fala de quê, ó? O altar fala de sacrifício, não é isso? Fala de Reconciliação. Mas por quê? Porque houve justiça. Sacrifício e justiça, porque alguém morreu no teu lugar. Amém? Então Jesus, ele não só perdoou os seus pecados. Ele não perdoou o pecado, mas como? Então, fica sempre com essa cena na tua cabeça, ó. Tem um sujeito que cometeu um delito grave, um criminoso, aí tem um juiz, advogado de acusação, o diabo, e de defesa, Jesus. Amém? É o nosso advogado de defesa. Aí aqui tem um embate. E aí no final, você é devedor. Ficou devedor. Porque você cometeu um homicídio, que você cometeu um roubo, que você cometeu, sei lá, um delito grave. Você tem que ser o quê? Condenado. Então você não pode sair do tribunal, acabou o julgamento. Ah, você foi condenado. Ah, tá bom, seu juiz, muito obrigado, boa noite, tá? Aí, qual é a impressão que vai ficar aqui nos jurados, nas pessoas que estão na sala? Pô, ele foi condenado, mas não pagou a pena? Então não houve justiça. Se é Lava Jato, né? Amém? Então, o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer porque Deus mandou. Deus que falou isso. Não foi o diabo que falou isso, não. Foi Deus. O salário do pecado é a morte. Então por isso é que Deus veio morrer no seu lugar. Ele veio encarnar porque Ele mesmo proveu para si o Cordeiro.
Então ele manda Jesus não só para perdoar o seu pecado, mas para pagar a sua pena. Você foi condenado aqui à morte, então ele vai morrer no seu lugar. Porque assim, só assim, pode haver justiça. Então, nós somos justificados. Essa palavra justificados tem a ver com o quê? Porque houve justiça, porque alguém morreu no seu lugar. Você foi condenado, mas alguém pagou a sua pena. Houve lá a dosimetria, que eles chamam dosimetria, que é, pagou a pena, foi condenado, agora dosimetria, assim, ó, 10 anos de cadeia, a morte. Só que no nosso caso é a morte, né? Amém? Então nós somos, então aqui no altar tem sacrifício, tem uma oferta, mas tem o quê? Justiça sendo feita ali. E aí nós temos o quê? Justificação pela fé. Por isso é que nós somos reconciliados. Ou você acha que você foi reconciliado ao Pai porque você é bonzinho? A graça nos alcançou. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, bendito seja o teu nome. Estamos dando passos, com certeza ainda tímidos, na tua presença, no sentido da reedificação da tua casa. Senhor, nós queremos ser templo do teu Espírito, somos templo do teu Espírito, com certeza somos templo do teu Espírito, somos a igreja do Senhor, somos parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Senhor, tem de misericórdia de cada um dos irmãos que entrou aqui hoje. Senhor, que teus filhos possam realmente assumir esse compromisso, dispondo realmente o seu coração para te obedecer. Senhor, ouvir a tua palavra, buscar a tua palavra, assim como Esdras nos condiciona, nos exorta a buscar a lei do Senhor para cumprir a lei do Senhor, para depois ensinar. Senhor, que possamos buscar a tua lei com esse propósito no coração, Senhor, de cumprir a tua lei. Senhor, eu tenho certeza absoluta que essa conta ela vai fechar, porque já houve justiça na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, no Calvário houve justiça e no Calvário houve misericórdia. Essa equação aconteceu lá na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, que possamos fazer os nossos concertos, Senhor, com aqueles que nos cercam, Pai, em nome de Jesus, para que realmente o nosso altar esteja limpo e condicionado a um bom relacionamento com o Senhor. Senhor, toma as nossas vidas, a cada um dos irmãos que entrou aqui hoje, que realmente haja edificação, que a Tua Palavra encontre esse caminho profundo e reto, para que haja libertação, Senhor, e com certeza crescimento da parte do Senhor. Assim nós bendizemos e glorificamos o nome de Jesus. Amém?